Boa noite, caros irmãos. Bem-vindos à Casa Espírita Ana Luz para mais uma noite de ensinamentos, de aprendizados, de bênçãos e de preces. O Evangelho que temos para hoje é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanha, itens 1, 2, 3, 4 e 5. O poder da fé. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático. Sofre muito, frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus lhe respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrereis? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me aqui esta criança. Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que nós mesmos não podemos tirar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da sua pouca fé. Pois eu vos digo, em verdade, que se tivesses fé, como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé, que é vacilante, provoca incerteza, hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. No outro sentido, entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins de que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Num como noutro caso, ela leva a realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, da aparência que sabe esperar, porque, apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. A fé vacilante sente sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. É preciso não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que é simples instrumento da vontade de Deus. Nada pode sem ele. E é por isso que os bons espíritos o ajudam. A presunção é mais orgulho do que fé. O orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos.
A fé, o poder da fé é demonstrado direta e especialmente no magnetismo. Por ele, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes as qualidades e lhes dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Aquele que a um grande poder fluídico normal juntar uma fera ardente, pode unicamente pela vontade dirigida para o bem operar esses fenômenos especiais de cura e outros mais que antigamente eram tidos como prodígios. E, no entanto, são apenas um efeito de uma lei natural. Este é o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se não o curaste, é porque não tinhas fé. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Que todos tenham aprendido alguma coisa com essa leitura desse Evangelho. Sempre se aprende algo quando se ouve, quando se lê, quando se reflete. O poder de Deus está em tudo. E quando nós pensamos e agimos de acordo com as leis naturais, só coisas boas virão para nós e para o nosso próximo. Boa noite, irmãos. Fiquem na paz de Cristo. Que assim seja. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que alegria estarmos nesta noite para a nossa conversa. Agradeço imensamente ao universo pela grande possibilidade, pela grande oportunidade de estarmos juntos novamente. Gostaria também de pedir a importância de dar um joinha no nosso canal, que isso é muito importante para a divulgação. Gostaria se vocês pudessem compartilhar de todos os vídeos que temos neste canal, para o nosso trabalho, para a nossa missão, para a gente poder divulgar a quem quer que seja. Então hoje, nessa roda de conversa, nessa noite de verão, o calor que nos assola nos últimos dias, eu gostaria de conversar com vocês. E a nossa conversa hoje, ela gira em torno de dois pontos muito importantes para a gente pensar, que seria a fé e a coragem. E eu quero pedir licença a vocês, que eu separei algumas imagens que eu acho que são importantes para a gente pensar. Quero partilhar com vocês agora, só um minutinho, para falar da fé e da coragem. O quanto que isso é importante, né, para a gente conversar um pouquinho sobre fé e coragem e sobre bicicletas. Eu trouxe as imagens das bicicletas, especialmente, aqui a gente tem duas ideias, né, uma que é o triciclo, e a outra que é a bicicleta mesmo, só de duas rodas, para a gente pensar justamente na fé e na coragem, né? Lembrando que quando a gente começa para quem nunca andou de bicicleta, mas a maioria acho que já conhece, ou já viu alguém andando sempre, começando, quando as crianças começam, né? Elas começam sempre com as duas rodinhas atrás, né? E aqui eu trouxe um triciclo, para lembrar do quanto que era mais fácil andar com triciclo do que andar com bicicleta. Né? E ao mesmo tempo, quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente tem uma sensação de certeza que a gente vai se manter equilibrado em cima de duas rodas, né? Às vezes a gente observa nos parques, quando as crianças começam a andar, elas tiram as duas rodinhas, ou às vezes deixam só uma, e a criança vai andando assim, ela vai. E o grande momento quando ela está só sobre duas rodas, ou então o grande momento quando o adulto empurra aquela criança e ela se percebe sozinha, né? Se percebe na certeza que ela sabe onde ele vai, ela sabe disso, né? Então, gostaria da gente conversar um pouquinho sobre isso, especialmente sobre a fé e a coragem, que é o que nos leva, né? E pensando nisso, eu trouxe um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, em que vai falar da fé,
Eu acho sempre muito forte as pessoas que têm fé, né? E fé é um processo ele é muito difícil e ao mesmo tempo ele é muito pleno, né? Quando a gente tem fé, né? Quando a gente tem, há um tempo um grande irmão me disse que a fé é a certeza absoluta. E eu acho isso tão forte, né? Porque em tempos tão difíceis dos quais estamos vivendo, o planeta passa por um momento muito complicado, né? De muitas incertezas, de nos reinventarmos em muitas coisas, de perdas também, de medos, né? E o quanto que a fé nesse momento ela é extremamente necessária. Né? Então, esse trechinho do Evangelho, ele vai dizer justamente isso, né? A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, esse trecho, ele é atemporal. Se nós pensarmos, vamos pensar 2 anos antes da pandemia, né, do que vivíamos, e vivíamos modos de ver a vida, modos de entender a vida completamente diferentes. Então, essa ideia, né, de encarar a razão frente em todas as épocas da humanidade é a fé. É aquela ideia de que estamos no exato lugar que deveríamos estar. Né? É aquela fé inabalável de entender. Então, aqui tem a ideia da compreensão, né? Se ninguém tem a certeza senão porque compreendeu, mas a ideia de que possamos compreender o grande plano genial que a espiritualidade nos coloca. Né? O grande plano de nos colocarmos exatamente aonde precisamos para aprendermos coisas, para ensinarmos coisas, para partilharmos coisas, para fazer uso da grande força que nos leva da caridade. Especialmente quando a gente ouve muito, e é uma frase muito conhecida, não há salvação senão pela caridade. Né? Sem caridade não há salvação. Mas é muito importante a gente pensar aqui que essa caridade ela também está ligada à fé. Porque não é a caridade de distribuir cestas básicas no automático, né, para qualquer família ou qualquer situação que nos coloque a dar o dinheiro, né? Não é, essa caridade ela é mais que isso, né? E ela é também importante, claro, seja as cestas básicas, seja as ONGs, seja as comunidades periféricas, seja ajudar os animaizinhos que tanto precisam de nós, mas impressionante a gente pensar que estamos aqui neste lugar, neste momento, nesta noite, justamente porque a gente tem fé. Que eu estou no lugar que eu deveria estar, com a família que eu deveria estar, no emprego que eu deveria estar, vivendo o que eu deveria estar vivendo agora. Eu preciso disso para o meu processo evolutivo. Nós precisamos individualmente e ao mesmo tempo coletivamente de ter esse momento, de ter esse espaço e de ter fé. Né? Gosto muito dessa frase, eis porque não se dobra. E o quanto isso é importante, né? E eu comecei conversando, e acho que é essa a ideia da conversa, porque a ideia da bicicleta, né? Porque a bicicleta, ao meu entendimento, ela é uma grande analogia ao que a gente está falando sobre a fé. Né? Porque quando não se tem a fé, quando não se tem o conhecimento, parece que a gente está sempre, ou a gente está sempre reclamando, ou a gente está sempre naquela incerteza, ou a gente está sempre, parece que nos falta algo. Né? Mesmo com as duas rodinhas, parece que nos falta algo. Então, o quanto é importante neste momento, especialmente neste momento em que tanta coisa acontecendo, né?
tantas coisas quase que improváveis, né? Essa semana eu estava vendo um filme de ficção e eu pensava assim, meu Deus, como isso é real, parece tão... É um filme antigo, mas o quanto que hoje pensar que passamos, que a maioria de nós passou 2 anos em distanciamento social, que temos protocolos, que temos algo que nos impede de ver os nossos entes queridos, de participar de festas, e também o quanto que isso também nos colocou a rever valores, a rever a importância de um abraço, a rever a importância de tomar um café com um amigo, a rever essa importância. E isso, de novo, só nos coloca em pé por conta da fé. E o quanto que isso é genial para a gente pensar, né? Para a gente se colocar. Essa aqui sou eu. E eu trouxe para vocês justamente para pensar duas coisas que eu acho muito importantes, né? Bom, aqui era eu no auge de... Não vou dizer a idade para não ficar ruim, já que a gente está tendo uma conversa, né? Minhas bonecas na penteadeira da minha mãe, o meu João Bobo ali do lado, que é um boneco de... A gente batia, ele voltava, e o meu tico-tico. Eu gosto de trazer essa ideia por conta que nós morávamos nessa época numa casa em que ela tinha 2 rampas na lateral da casa. E a grande auge da liberdade era descer aquela rampa. E o quanto que aquilo era perigoso, porque no final da rampa tinha um muro, né? E eu bati no muro. Não tinha ninguém para me segurar, não sabia frear. Esse veículo não tem freio, né? Tinha buzina, mas não tinha freio. E trouxe pra gente pensar 2 questões. O quanto que a criança, né, eu acho que a criança tem mais fé do que o adulto, porque ela acredita na imensidão, porque ela acredita que o hoje é muito importante, porque ela tem essa intensidade para o hoje, porque ela ainda, na maioria das vezes, ela não tem noção do ontem, do amanhã, do depois do final de semana, daqui a um mês, ela tem noção, ela espera o Natal diferente da gente, ela espera o final de semana para estar em casa, as crianças que têm uma rotina de escola, ela espera de uma outra forma, e ao mesmo tempo ela acredita. Né? Quando a gente vai em parques, ou mesmo na rua, né, eu tive a vivência de andar na rua de bicicleta, era uma outra infância. Né? Mas quando a gente vai hoje em parques, ou mesmo na rua, em que a gente vê o adulto empurrando essa criança, ela acredita que ele vai estar ali. E o quanto para nós é ainda um processo, puxa, mas será? Por mais que a gente trabalhe essa fé dentro da gente, por mais que a gente trabalhe esse lugar de sim, eu acredito, ele acaba em dado momento, nossa, mas puxa, por que será que isso está acontecendo comigo? Puxa, porque, ai, será que é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Né? Essa ideia da fé como certeza absoluta é muito forte e ao mesmo tempo é o que nos dá a calmaria necessária, a calmaria que as crianças têm quando elas dão a primeira pedalada. Há um tempo eu li num livro uma ideia muito interessante de pensar também na fé como, hoje, especialmente, né, quando a gente faz um pedido pela internet, uma compra, algo que a gente faz o pedido e a gente coloca o nosso, sabe que vai chegar. Né? Talvez demore um pouco, talvez tenha problema de logística com entrega, atraso, correios, enfim, mas ele vai chegar. E a fé é um pouco isso, né? O quanto a gente ter a certeza que vai acontecer, ter certeza que a tua compra vai chegar, porque quando a gente faz o pedido e diz, previsão de entrega, a gente não fica ligando, perguntando, tá, mas vai chegar, não vai chegar, mas será que vem, será que não vem? Né? Por mais que às vezes a gente fica um pouco inseguro, mas a fé é isso. A fé é essa certeza de que a gente está onde a gente está, no endereço certo. O quanto que isso é extremamente necessário da gente pensar e da gente trazer para perto desse nosso dia a dia. E ainda pensando nessa ideia da bicicleta e pensando, né, eu gosto muito dessa imagem porque
ela ainda é um triciclo, né? A criança ainda está em 3 rodas, e ela desbrava o caminho, e ela vai. E o quanto que a gente precisa desse desbravar da criança, quanto a gente precisa desse seguir adiante. Porque vejam, considerando tudo que a gente está falando, estamos no lugar onde deveríamos estar, né? E estamos aprendendo o que não aprendemos, e estamos, às vezes a gente reprova, porque não tem todo esse entendimento, e a gente vai fazer isso de novo e de novo até passar de ano, né? É bem a ideia de a vida é uma escola. Sim, a vida é uma escola, e todo esse nosso processo de evolução espiritual é uma escola, né? O quanto que eu preciso me reconciliar com o meu passado, para poder tocar esse meu presente, para poder compreender o grande plano espiritual da minha evolução para frente, né? O quanto e quanto que a gente, nesse caminhar, nesse desbravar, a gente precisa perceber uma das nossas grandes dificuldades, né? Que é quando a gente, nesse desbravar, muitos se vão, muitos chegam e muitos se vão. E o quanto é difícil, especialmente no momento de um desenlace de um ente querido, de uma pessoa que nos é importante, como é difícil a gente ter essa fé de dizer assim, é só um até breve, daqui a pouco a gente se vê, né? E esse desbravar, eu gosto muito de pensar nesse desbravar dessa bicicleta, desse triciclo, que é essa grande caminhada, essa grande jornada que a gente faz nessa vida terrena. A ideia é que estamos vivendo uma experiência espiritual, encarnados nesse corpo que é perfeito, né? E o quanto que nos dá a chance de refazer o caminho. Vai ter tombos? Sim. Joelho ralado? Muitos. Lágrimas escondidas no final da noite? Várias. Mas a fé nos coloca da próxima pedalada. E o quanto que isso é extremamente importante, o quanto que isso nos coloca adiante. E aqui eu trouxe 3 imagens desses lugares da bicicleta, né? O quanto que... E aqui a gente já está falando de um processo mais maduro, de uma certa amadurecência, porque aqui a gente não tem mais as 3 rodinhas, né? Aqui eu tenho o passeio, né, que pode me levar, aqui eu tenho a imagem do meio, que pode me levar na padaria, que pode me levar para outras coisas, aqui eu tenho um pôr do sol no canto, eu tenho talvez uma mata, talvez um espaço mais próximo da natureza, mas em todos esses lugares eu tenho que ter fé. Fé no sujeito, fé na vida, fé no amanhã, fé no hoje, e que eu estou onde deveria estar. Isso é extremamente importante. Mas também pensando nessa ideia da bicicleta, né? Essa bicicleta me lembrou muito que depois do meu triciclo, eu ganhei do meu pai uma bicicleta Caloi, que tinha uma cestinha mais ou menos semelhante a essa. E eu passava meus finais de semana, nós morávamos num lugar em que havia um parque, sempre muito plano. A casa era no morro, mas o parque era plano. E o quanto, para mim, a minha grande diversão era ficar dando voltas e voltas e voltas naquele parque, e naquela época a gente tinha mais fôlego, né? Mas eu trouxe essa imagem para pensar que também não pode ser em nome da fé em que a gente passe pelas pessoas sem perceber, que a gente atropele as coisas, que a gente não veja o tempo passar do nosso lado, que a gente não veja o amigo que precisa, o irmão que estende a tua mão e precisando de um apoio. Então essa imagem, ela tem um pouco a ver com o que, talvez com o que a pandemia nos fez fazer. Esses tempos eu estava escrevendo sobre o que a pandemia nos trouxe, né? Além do medo, além das incertezas e do nosso reinventar. A pandemia nos trouxe um parar. Né? E essa imagem me traz muito o quanto que por vezes a gente está muito enlouquecido, andando muito rápido, percebendo muito rápido as coisas, e o quanto a gente não para se perceber. Por que isso é importante? Porque quando a gente está falando de fé, a gente está falando de se
perceber. Perceber esse pulsar, perceber que somos espírito. Ai, eu acho isso tão lindo, sabe? Somos espíritos. Vivendo uma experiência, mas que temos redes que nos sustentam de amizades, de amigos, de pessoas, de experiências, de aprendizado. Gosto de pensar de que, embora que às vezes a gente passa por situações tão desafiadoras, esse momento dessa parada nos faz pensar, tudo bem, qual é o aprendizado? Qual é o aprendizado que a gente tira nesse momento? E vou dizer que não é fácil. Né? Não é fácil esse aprendizado de um desenlace, de um ente querido, não é fácil o aprendizado. Quando a gente recebe um não, quando a gente quer um emprego, quer algo e a gente recebe um não, ou não deu certo, não era bem isso que eu queria, como isso é difícil. Nesse instante, pare e respira. Nesse instante, pare e respira. Não deixa as coisas passarem muito rápido, porque senão a gente acaba caindo numa rotina de não se perceber, de não perceber que a nossa fé, ela precisa, ela deve ser sempre reanimada. Ela precisa disso. Ela precisa ser sempre reanimada. E o quanto que essa fé precisa que a gente tenha confiança. Né? A gente começou a falar sobre fé e sobre coragem. Né? A coragem é isso. A coragem é eu sei que eu estou no lugar certo, eu sei que a espiritualidade maior tem um plano para mim e eu sei que eu preciso. Essa é a coragem. E a coragem de dizer, eu tenho fé. Tá, mas o mundo está se acabando. Mas eu tenho fé. Isso tem a ver com a coragem. E daí pensando um pouco nessa ideia da coragem, essa tarde eu estava lendo esse livro, chama Paz e Renovação, do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel e Amigos, e tem um trecho que acho que é importante para a gente seguir adiante, para a gente seguir nas duas rodas, no equilíbrio da vida. Vai dizer mais ou menos assim: avançar ainda e sempre no encalço das realizações sublimes a que nos propomos atingir, no campo do espírito. Apesar de todas as provações que nos testem a confiança, às vezes, caindo na perplexidade e no erro para levantar-nos das asas da reconsideração e da esperança. Chorando e enxugando as próprias lágrimas ao calor das consolações auridas no próprio conhecimento. Compreendendo e silenciando, amando e servindo. Eis a coragem da fé. A única que pode efetivamente renascer dos destroços das piores circunstâncias terrenas e encarar a razão face a face do Espírito Emmanuel. É incrível como as coisas se encaixam, como a gente percebe essa importância da fé, da coragem da fé, que às vezes pode nos levar aos morros mais altos, que às vezes a gente precisa de uma lanterna para iluminar, de tão difícil que é, mas sempre vai ser a fé. É a fé que nos levanta, que nos faz acordar todos os dias de manhã. É a fé que nos faz adormecer todas as noites, que nos dá a chance de começar tudo de novo no dia seguinte, mesmo cansado, mesmo com dificuldade, mas é a fé. É a fé que nos retira da cama e que também pode nos levar, em dados momentos, a lugares áridos, difíceis, complicados. Essa é a nossa vida. Nem sempre é verde e com cheiro de mata, né, com cheiro de terra molhada. Às vezes é árido, às vezes é difícil. Mas é a fé que nos dá a força de dar a primeira pedalada. É essa fé que nos faz entender que a gente não está sozinho, que muitos caminham, que muitos seguem. E eu gosto muito dessa imagem para pensar justamente nessa nossa vida terrena, que é uma grande caminhada. E às vezes uns ficam mais para frente, outros ficam mais para trás, uns cruzam os nossos caminhos, outros descruzam, mas vai ser sempre a fé que nos leva adiante. E pensando nisso, para encaminhar o nosso final da nossa conversa,
Eu gosto de pensar nesse vídeo. Isso é fé. Isso é o que nos coloca adiante. Essa é a grande beleza de tudo, a fé. O quanto que isso é importante para pensarmos, para estarmos juntos, de mãos dadas, com fé. E era isso que eu trouxe para vocês hoje. Imensamente obrigada pela escuta. Imensamente obrigada por estarem, por pararem, por serem e por terem fé. A gente se vê na próxima. Fiquem bem. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa noite de paz, de amor, de oração, de união, de fé e de esperança. Senhor Jesus, em teu amor infinito, concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos os corações no caminho da paz. Auxilia-nos a compreendermos uns aos outros no clima da paz. Senhor, em tua misericórdia, abençoa-nos com a tua paz, agora e sempre. E eu te peço, Pai, que diante dessa tua paz misericordiosa, tu derrame sobre esses teus filhos o teu amor dadivoso. Derrama sobre eles, Pai, a cura para os seus males, a cura para as suas doenças físicas e espirituais. Derrama sobre eles, Senhor, a fé e a esperança para continuar lutando nessa caminhada terrena. Sabemos que tu, Pai, diante da tua bondade, jamais abandona os teus filhos. Então, dai a eles, nesse momento, Pai, a esperança de amanhã um dia melhor, para que eles possam continuar sua caminhada, para que eles possam, Pai, ter a fé e a esperança de dias melhores, Senhor meu Deus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto que do teu ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Fiquem com Deus, meus irmãos, que vocês tenham uma noite abençoada. Que assim seja.